Olá pessoal do estúdio da TV Unesp aqui em Bauru, estamos abrindo mais um programa Fórum para toda a cidade e também pela internet. A comunicação faz parte da essência do ser humano, é uma necessidade para todos nós, né? E aqui em nosso país, a liberdade de comunicar e expressar é também uma garantia prevista na Constituição. E uma forma de expressão dos grupos sociais são as rádios comunitárias. Para explicar o funcionamento dessas emissoras, o Fórum recebe o coordenador-geral de Radiodifusão Comunitária do Ministério das Comunicações, Otávio Pena Pierante. O Fórum começa agora. Otávio, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui no estúdio da TV Unesp. Eu que agradeço a participação e o convite. Bom, a existência das rádios comunitárias é uma das explicações, né? Elas é uma luta que vem desde a época da ditadura. De certa forma, elas têm o objetivo de fugir das linhas editoriais da grande mídia, né? Buscar caminhos alternativos, dar voz às comunidades. E ela é balizada pela Lei 9.612 de 98, né? Do governo Fernando Henrique. Gostaria de saber o que essa lei que instituiu as rádios comunitárias mudou no histórico dessas emissoras aqui no país. Bom, na verdade, essa lei possibilitou que as rádios comunitárias existissem de fato, né? Ou melhor, existissem legalmente constituídas, né? A lei estabelece uma série de diretrizes para a programação, uma série de questões relativas ao conteúdo e também as características técnicas das emissoras. Por exemplo, ela estabelece que essas emissoras podem ter no máximo a potência de 25 watts ERP. Estabelece uma altura máxima para o sistema irradiante, para a antena. Estabelece questões como a impossibilidade, ou melhor, a ilegalidade de se vincular essas emissoras a igrejas, partidos políticos, famílias. Enfim, ela traz uma série de diretrizes e de regras para a execução do serviço de radiodifusão comunitária. Passados mais de 10 anos, passados 14 anos, na verdade, da lei, há alguns pontos positivos, inegáveis, assim como há alguns pontos negativos que precisam ser retrabalhados ou podem ser melhorados. Anteriormente, essa lei, a situação de rádios desse tipo era de clandestinidade, é isso? Anteriormente não existia uma outorga para a radiodifusão comunitária, ou seja, não existia uma outorga voltada para associações comunitárias e fundações, como é o caso da radiodifusão comunitária hoje, de baixa potência, emissoras de baixa potência. Essa figura jurídica antes da lei não existia. Tenho aqui uma questão de um aluno de jornalismo da Unesp, aluno do 4º ano, é o Lucas Liboni Gandia. Ele pergunta o seguinte: quais são os critérios usados pelo Ministério das Comunicações para conceder as outorgas de funcionamento às rádios? Eu emendaria outra questão: o volume de pedidos de novas emissoras comunitárias é muito grande no Ministério? Bom, o Ministério das Comunicações renovou a norma, o regulamento para execução desse serviço em outubro do ano passado, né? Então, quem pode operar uma rádio comunitária? Por lei, só associações comunitárias ou fundações, e aí o Ministério definiu em norma. Elas têm que ser abertas à participação de todo e qualquer cidadão residente naquela comunidade. A sede, como já previa a lei, a sede da entidade tem que estar localizada na área de execução do serviço, os dirigentes têm que morar na área de execução do serviço, dentre algumas outras características. O que o Ministério faz, e aí renovou a forma de medir isso, é verificar qual é a entidade mais representativa caso haja mais de uma concorrente. Caso haja apenas uma concorrente, aí se essa concorrente enviar a documentação em dia dentro dos prazos determinados, ela recebe a outorga. Caso haja, aí o Ministério parte para esse critério de desempate. Sobre os pedidos para execução desse serviço, o Ministério lançou em 2011, e depois fez isso em 2012, no fim de 2011, o Ministério lançou o que a gente chama de Plano Nacional de Outorgas, PNO. Em março de 2011, lançamos o primeiro para contemplar 430 cidades onde não há emissora de radiodifusão comunitária autorizada pelo Ministério das Comunicações. Bom, no fim de 2011, lançamos um novo Plano Nacional de Outorgas para 2012 e 2013, contemplando o restante das cidades do país onde não há emissoras autorizadas e, além disso, aquelas cidades onde há alguma demanda reprimida, cadastrada no Ministério para a execução desse serviço. Então, em 3 anos, o Ministério pretende contemplar mais ou menos 1.850 cidades brasileiras com novos avisos de habilitação. Um aviso de habilitação deflagra o processo de outorga, ou seja, avisa para a sociedade naquela cidade que elas podem se candidatar, que as entidades daquela cidade podem se candidatar para executar o serviço. A resposta tem sido boa.
E a partir de uma revisão de vários procedimentos administrativos internos nossos, o Ministério tem conseguido vencer, tem conseguido superar um estoque de processos. Semana passada, a gente chegou pela primeira vez a ter menos de 1.000 processos de outorga em tramitação. Apesar de o número ainda parecer grande, já foi muito maior, então. Já foi bem maior, já foi consideravelmente maior. A gente conseguiu reduzir esse estoque nos últimos meses. Agora, o artigo 4º desta lei, ele tem um trecho importante que diz o seguinte, né? Qualquer cidadão da comunidade beneficiária terá direito a emitir opiniões dentro da programação, desde que envie um pedido para a emissora, enfim. Quem fiscaliza as emissoras para ver se elas cumprem esse papel de dar voz às comunidades e não apenas tocam música, por exemplo? Olha, as emissoras de fato têm que abrir sua grade à participação de toda a comunidade. Ou seja, qualquer indivíduo, qualquer residente na comunidade tem direito de pedir à entidade, à emissora, que abra uma faixa da sua grade de programação para que ele se manifeste, né? O que a gente sugere sempre é: faça isso, quando houver dificuldade, faça isso por escrito, para que a emissora tenha que se posicionar também por escrito, caso não vá abrir a sua grade, e eventualmente faça uma denúncia ao Ministério das Comunicações. O Ministério conta muito com a participação da sociedade para tentar melhorar a execução dos serviços de radiodifusão. Isso passa por uma rotina de denúncias a partir feitas pela sociedade quando uma entidade, não só comunitária, quando qualquer emissora não estiver cumprindo a sua finalidade, né? O órgão, o braço que fiscaliza diretamente seria a Polícia Federal, a âmbito federal. Não, na verdade, a Anatel faz a fiscalização dos serviços de radiodifusão e telecomunicações e, eventualmente, ela pode fazer essa fiscalização em parceria com a Polícia Federal, principalmente se houver alguma situação de resistência. Mas quem faz a fiscalização em loco, fiscalização no próprio local da operação, é a Anatel. Agora, quem sanciona no que se refere a conteúdo, veiculação de conteúdo inapropriado, seja qual for o serviço, não só comunitário, aí é o Ministério das Comunicações. A Anatel faz a sanção no que se refere a aspectos técnicos. Se uma emissora está funcionando com potência acima da permitida ou alguma outra característica técnica que esteja sendo violada. As rádios comunitárias, basicamente, elas preenchem lacunas deixadas pelas emissoras comerciais, além de dar voz a comunidades em áreas não atendidas nem pelas comerciais, seria isso? Sim, a ideia é que as emissoras comunitárias abram sua grade e sejam um fiel representante daquela comunidade. Eu costumo dizer que radiodifusão comunitária amplia e fortalece a nossa democracia, porque elas são a voz daquelas pessoas que não costumam ter voz nos meios de comunicação tradicionais. Por isso elas são tão importantes. Por isso é importante que uma emissora comunitária seja efetivamente comunitária, ou seja, aberta à participação da sociedade, da comunidade, daquela área de execução do serviço. Portanto, fica a dica, você que está acostumado a ouvir sempre as mesmas emissoras, de vez em quando, gire um pouquinho o botão lá do seu rádio, procure se na sua área, no seu bairro ou num bairro vizinho não atua uma emissora comunitária e participe da programação, procure saber como ela funciona, se ela pode atender demandas, né, do seu bairro, da sua comunidade. O Fórum vai para o primeiro intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique ligado, até já! Muito bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do Fórum, falando hoje sobre radiodifusão comunitária. Estou aqui com o Otávio, inclusive, Otávio, nós conversamos com uma pessoa que é diretor artístico de uma rádio comunitária aqui em Bauru, que é o Jurandir Carrado, e ele fala um pouco sobre o funcionamento do apoio cultural dentro do funcionamento da rádio. Vamos dar uma olhada. Olha, teoricamente a rádio comunitária, pela regra, teria que se manter de favor, né? Mas de favor não vive ninguém, a rádio precisa de dinheiro. Que nem, por exemplo, nós estamos nesse prédio aqui, ó, isso aqui tem energia elétrica, tem luz, você está entendendo? E a gente tem que pagar de alguma maneira, porque a rádio comunitária não pode ter fins lucrativos. Mas nós não podemos ter os apoios cultural. Aí vem a dificuldade, porque o apoio cultural, você tem que fazer uma propaganda que você não pode falar endereço, telefone, nada. Agora que mudou um pouco a lei, que você pode falar o endereço e telefone, mas o preço você não pode falar. E por você não poder falar o preço, você tem dificuldade com muitos clientes. Ele até explicou rapidamente, Otávio, o que é o apoio cultural. E a portaria 462 do Ministério, ela define e confirma o que ele disse, né? Você pode divulgar mensagens institucionais para pagar custos de transmissão, mas não pode anunciar produtos e valores diretamente, né? Então eu gostaria que você falasse sobre essa dificuldade que ele relatou e como que as emissoras podem fazer para driblar, no bom sentido, fugir e conseguir resultados. Olha, o problema da sustentabilidade das rádios comunitárias é antigo. Na verdade, não foi determinado por essa nova norma do Ministério das Comunicações. A própria lei da radiodifusão comunitária, a lei de 1998, ela estabelece que essas emissoras podem veicular apoio cultural, ponto. Logo, estabelece, em contrapartida, que não podem veicular o resto, né?
Fato é que essa definição de apoio cultural sempre gerou muitas dúvidas. E aí, para que se repense todo o modelo de sustentabilidade da radiodifusão comunitária, a alternativa é mudar a lei, e isso passa por uma discussão com o Congresso Nacional, inclusive. Bom, mas no âmbito das possibilidades atuais, tendo em vista a legislação de 1998, o que o Ministério tem feito é tentar trabalhar esse conceito de apoio cultural para tentar estendê-lo de alguma forma. Isso não significa veicular preço. Veicular preço é algo típico de publicidade comercial. Isso a lei não permite. A gente tem discutido toda a regulamentação do serviço de radiodifusão, não só de radiodifusão comunitária, como dos demais serviços de radiodifusão, bem como já iniciamos um processo de discussão da revisão legal no que se refere aos diferentes serviços de comunicações no Brasil. Então é claro que sustentabilidade da radiodifusão comunitária, não só da radiodifusão comunitária, mas do sistema público como um todo, porque esse problema existe na radiodifusão comunitária, assim como existe em outros meios de comunicação públicos. Então todas essas questões são naturalmente levantadas nesse ambiente de revisão da legislação. Outro aspecto que o diretor da emissora comenta são as contratações, né? Vamos dar uma olhada no que ele fala sobre isso. Todo mundo que trabalha em rádio comunitária tem que ser voluntário, ou seja, não pode ganhar dinheiro. Só que aí eu entro em conflito com o Ministério do Trabalho, sindicatos radialistas, já aqui para falar no microfone tem que ser locutor, certo? No contrato de rádio comunitária diz que não, mas eu entro em conflito com o sindicato dos radialistas. E se eu tenho uma pessoa trabalhando aqui, ou seja, ajudando, ela não tem fins lucrativos, tem que ter dinheiro. Se uma pessoa não trabalha em outro lugar e vem prestar um serviço voluntário aqui, o Ministério do Trabalho já veio aqui, eles querem que a gente registre. Porque se essa pessoa não tem fins lucrativos, como é que essa pessoa vive? Se você for analisar, com razão. Como que funciona a contratação em rádios comunitárias? O profissional ele tem que receber um salário compatível com a legislação do piso da categoria dele, ele pode ter apenas um cachê, como que funciona? Olha, o Ministério das Comunicações não entra em questões relativas ao vínculo trabalhista entre funcionários e emissoras autorizadas, seja do serviço que for. É claro que essas emissoras, assim como qualquer empregador brasileiro, têm que respeitar a legislação brasileira vigente. Então, isso tem que ser levado em consideração, eventuais registros, pisos, etc., tem que ser levados em consideração, tal como se leva para a execução, ou melhor, para o desenvolvimento de qualquer iniciativa. Então, caberia às emissoras em geral usar a criatividade, conseguir captar recursos por meio do apoio cultural, para suprir toda essa demanda financeira que existe. Sim, lembrando que a gente reconhece que sustentabilidade é um problema, como eu disse na pergunta anterior, na verdade na resposta anterior, e estamos tentando avançar no que se refere ao modelo de sustentabilidade para todo o sistema público de radiodifusão. Inclusive existe uma associação, não é, da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, Abraço, e ela reivindica reformas nessa lei de 98, pedindo inclusive aumento do alcance da potência do transmissor, né? Existe possibilidade disso ou não? Sim, existe a partir do momento em que a gente conseguir revisar essa lei. Hoje a lei fala claramente em 25 watts de potência ERP, ponto, máximo de 25 watts ERP. Então, para que seja possível aumentar a potência dessas emissoras, é necessária uma alteração legal. Atingiria cerca de 1 quilômetro a partir da torre transmissora, sim, mais ou menos. O que existe hoje é um decreto, e a gente também está rediscutindo isso, existe uma limitação no decreto de que a área da comunidade atendida seria igual a 1 quilômetro. E a gente está rediscutindo isso porque esse limite é absolutamente incomum e só existe para a radiodifusão comunitária. Nos outros serviços de radiodifusão, o que os regulamentos promovem os regulamentos classificam a potência máxima e fazem, com base nisso, um cálculo teórico de até onde essa emissora, de até onde o sinal conseguirá chegar. E aí todos os cálculos são feitos em cima disso. Agora, o decreto fala especificamente em 1 quilômetro, né? Então, já estamos trabalhando nisso, numa revisão do decreto, melhor, numa proposta para que se revise esse decreto. O artigo 20 da Lei de 98, que institui o serviço, ele fala que compete ao poder concedente, o executivo, estimular o desenvolvimento do serviço de radiodifusão no território brasileiro, né? Como que isso tem sido feito? Isso tem sido feito, né? Como tem sido feito? Como que é esse trabalho? Eu gostaria também de saber se ainda há mais espaço para novas rádios comunitárias no estado de São Paulo. Sim, em relação à primeira pergunta, formação. O Ministério das Comunicações tem avançado e acreditamos que ainda há bastante por fazer. A gente ainda pode avançar bem mais. Em 2011, em setembro de 2011, o Ministério das Comunicações celebrou acordos de cooperação com a ARPUB, que é a Associação de Rádios Públicas, e com algumas entidades mantenedoras de rádios públicas, justamente para poder capacitar emissoras comunitárias e públicas.
Então, já desenvolvemos algumas poucas iniciativas, por enquanto, uma em São Carlos, outra em São Paulo, capital, e estamos tentando avançar e desenvolver algumas outras. Além disso, o Ministério tem se colocado totalmente à disposição para participar de qualquer evento de capacitação que for ser promovido sobre o tema radiodifusão comunitária. Então, eu pessoalmente, assim como outros servidores do Ministério, tenho participado de debates nos mais diferentes eventos sobre radiodifusão comunitária, no sentido de discutir mesmo os problemas desse setor e no sentido de tentar buscar soluções. Especificamente em relação ao caso de São Paulo e a possibilidade de mais emissoras. A lei estabelece que deve ser atribuído apenas um canal por município para executar o serviço de radiodifusão comunitária. Isso significa, na prática, em função de cálculos relativos à interferência, que é possível alocar ou outorgar uma autorização para uma rádio comunitária a cada 4 quilômetros. Ponto. Né? Então, para se ter bem mais emissoras, é preciso ter mais canais. E isso passa por uma alteração legal. Mesmo assim, existem várias cidades onde ainda é possível, onde ainda há espaço para a instalação de novas emissoras comunitárias. O Ministério das Comunicações, nesse Plano Nacional de Outorgas, contempla mais de 100, eu não tenho esse número de cabeça, mas mais de 100 cidades no estado de São Paulo com novos avisos de habilitação. Em janeiro desse ano, lançamos um aviso de habilitação para cerca de 50 cidades no estado de São Paulo. Ainda haverá outro aviso de habilitação no segundo semestre deste ano de 2012, focado também em cidades do estado de São Paulo. Então ainda há espaço sim, e é importante que todas as entidades interessadas em executar esse serviço acessem o site do Ministério das Comunicações, www.mc.gov.br, e consultem na aba Rádio Comunitária, aviso de habilitação e verifiquem lá todo o cronograma. A gente já divulgou no fim do ano passado o cronograma até o fim de 2013, com a previsão de datas de lançamento dos avisos de habilitação, enfim. Qualquer interessado tem todas as informações necessárias e, se não encontrar as informações, pode entrar em contato com o atendimento do Ministério das Comunicações. Portanto, aí os proprietários, aliás, os responsáveis, não proprietários, por essas emissoras, fiquem atentos e acompanhem e divulguem também essas informações, principalmente para atender os municípios onde ainda não há rádios comunitárias. Vamos agora para o nosso segundo intervalo. O Fórum volta daqui a pouquinho, depois do intervalo da TV Unesp, o intervalo que educa. Até já! O Fórum aqui da TV Unesp já está de volta em seu terceiro bloco, hoje falando sobre rádios comunitárias. Eu estou aqui com o Otávio Pena Pierante, que é do Ministério das Comunicações. Eu vou abrir esse bloco com uma pergunta do aluno do 4º ano de jornalismo da Unesp, o Odelmo Serrano. Ele pergunta o seguinte: como desvincular as rádios comunitárias da ideia de rádio pirata? Veja, eu não gosto nem de usar esse termo rádio pirata justamente por isso, porque ele é carregado de um conceito negativo, ou melhor, de uma imagem negativa sobre a radiodifusão comunitária. Quando a gente fala de radiodifusão comunitária, a gente está falando sobre emissoras autorizadas pelo governo federal que executam, e se não executam, deveriam executar um serviço muito importante para a comunidade. Então não tem nada de negativo nisso. Né? Isso passa por uma conscientização da própria população e da própria comunidade de que aquela emissora autorizada pelo governo federal, ela deve ser o seu canal de comunicação principal, ou pelo menos um canal de comunicação importante. Essa é uma atividade nobre, essa é uma atividade importante no que se refere ao fortalecimento da democracia, como eu mencionei no primeiro bloco desse programa. Então, acredito que a gente tem que sair dessa imagem de que rádios comunitárias são negativas e caminhar na direção de rádios comunitárias, de uma imagem de rádios comunitárias com meios de comunicação abertos para a participação de toda a comunidade. E é claro que isso é muito importante. Agora, só saindo um pouquinho do tema das rádios comunitárias, uma outra questão que sempre vem à tona é a obrigatoriedade da transmissão, da exibição da Voz do Brasil, não é? Queria saber como que você analisa isso. Por que essa obrigatoriedade ainda persiste, embora algumas emissoras, principalmente de São Paulo, tenham flexibilizado o horário de transmissão? A legislação é antiga no que se refere à Voz do Brasil e não foi totalmente alterada ainda. Né? Existe uma série de discussões no Congresso Nacional sobre a flexibilidade de veiculação do horário da Voz do Brasil e, eventualmente, já houve iniciativas até de propor que não fosse obrigatório veicular essa programação. Cabe sempre ressaltar o seguinte: Voz do Brasil, assim como TV Câmara, TV Senado, os canais dos poderes legislativos, estaduais, municipal, enfim, são meios pelos quais a sociedade pode acompanhar o trabalho dos representantes que a própria sociedade elegeu. Né? Então é importante que, se a sociedade
se a sociedade não quiser ouvir um programa X, Y com esse perfil, que pelo menos faça esse acompanhamento. Essa é a grande importância, a meu ver, pessoal, desse tipo de conteúdo. De volta, falando especificamente das rádios comunitárias, como que funciona a propaganda institucional do governo, das empresas do governo, nessas emissoras? Por exemplo, o Banco do Governo Federal, se quiser anunciar numa rádio comunitária, essa emissora é obrigada a exibir, a transmitir os comerciais da empresa do governo federal ou não? Essa é uma questão que sempre gerou muitas dúvidas. Em setembro do ano passado, em agosto do ano passado, a gente consultou a nossa consultoria jurídica do Ministério das Comunicações, perguntando claramente se entidades da administração pública, direta e indireta, nas 3 esferas de governo, poderiam ou não fazer apoio cultural em emissoras comunitárias. E o parecer foi favorável. A consultoria jurídica reconheceu que não há qualquer óbice a esse tipo de iniciativa de apoio cultural, desde que respeitada a legislação de cada estado, de cada município, né? Além da legislação federal, claro. Bom, a gente tem conhecimento de que alguns governos estaduais e municipais encaram que sim, é possível fazer ações de apoio cultural, tendo em vista a legislação estadual, a legislação municipal e a própria legislação federal. E há outros que não, que vêm problemas operacionais, burocráticos, inclusive, com esse tipo de iniciativa a ser praticada por parte da administração pública. Nessa nossa proposta de revisão da regulamentação vigente, a nossa ideia é, inclusive, dar mais segurança jurídica para que apoio cultural possa ser conferido também por entidades da administração pública. Seria o seguinte sentido: se a Caixa Econômica Federal, por exemplo, quisesse fazer apoio cultural em uma emissora, ela poderia, mediante um valor que seria repassado à emissora. Sim, a expectativa em relação ao apoio cultural da iniciativa da administração pública é essa. Quer dizer, entidades da administração pública podendo efetivamente destinar parte de seus recursos para apoio cultural em emissoras comunitárias. Agora, atualmente, isso não é feito ainda, isso é um projeto que está em andamento. No que se refere ao governo federal? Isso. Não, existem ainda empecilhos burocráticos, a gente já tem conversado com as entidades da administração pública indireta para que elas verifiquem a possibilidade de viabilizar esse tipo de iniciativa. Existem questões ainda burocráticas e de regulamentação interna dessas próprias entidades. Você mencionou no bloco anterior a questão dos avisos de habilitação, né? Para encerrar, eu queria saber com que frequência eles são publicados para que os interessados possam acompanhar no site do Ministério. O Ministério das Comunicações, ao divulgar o calendário, mudou um pouco a sua lógica. Antigamente os avisos eram muito grandes, com muitos municípios, e isso dificultava a análise de cada aviso. Então o Ministério passou a publicar vários avisos bem menores. Então, hoje, nesse ano de 2000, na verdade no ano de 2012, o Ministério está publicando um aviso por mês, sendo que há meses com 2 avisos de habilitação. Então, e cada aviso de habilitação fica aberto durante 60 dias. Todas as entidades podem mandar a sua documentação em um prazo de 60 dias. Então, com isso, a gente consegue contemplar menos municípios de cada vez, mas em mais avisos de habilitação, e o que significa uma análise mais rápida por parte do Ministério das Comunicações. Muito bem, Otávio, muito obrigado pela sua presença, por ter nos trazido tantas informações sobre o funcionamento dessas emissoras e sucesso aí no seu trabalho e os seus colegas de disseminar, né, novas emissoras comunitárias aí Brasil afora. Eu que agradeço o convite pela participação. Muito obrigado, parabéns e bom trabalho para vocês. Nós é que agradecemos. E agradecemos a você também por ter nos acompanhado. Participe também do nosso programa na internet e nas redes sociais, mandando perguntas, críticas e sugestões. Obrigado pela companhia. A gente se vê então no próximo fórum. Até lá!